onde está tudo sob o sol. Eles se consideravam os únicos, e assim permaneceram durante muito tempo. Também destaco que aquele ciclo das grandes navegações, e que terminou por chegar ao Brasil, foi um ciclo do empreendedorismo e da inovação, que tanto se fala hoje. Inovação por quê? Inovação porque os portugueses usaram os melhores inventos da época. A bússola, a pólvora, a caravela, senhoras e senhores, com suas velas triangulares e quadradas, que lhe permitia navegar contra o vento. Descobriram o nosso país, encontraram a população autóctone que aqui vivia. E como colonizar isso aqui? Usaram a iniciativa privada. Terras foram cedidas para aqueles que tinham capacidade de investir, colonizar e pagar tributos à coroa. Então, inovação e empreendedorismo. Assim nascemos nós aqui no Brasil. Mas voltando à Paz de Westfália, ela dura até as guerras napoleônicas. A França, Revolução Francesa, Iluminismo, Napoleão e a desordem na Europa, até que Napoleão sucumbe perante o gigante russo. E aí sempre lembramos, a Rússia é algo que aflige a Europa. Ela é parte europeia, ela é parte asiática, ela tem interesses que não sucumbem jamais, de manter o controle sobre aquilo que considera o seu espaço vital, que é o leste europeu, da busca dos mares quentes, ou seja, ela jamais, abre mão daquilo que são os seus interesses nacionais permanentes. E aí entramos no período da ordem estabelecida pelo Congresso de Viena, 1815, grandes estadistas, com Talleyrand, e mais uma vez a Europa no equilíbrio de poder. Essa ordem internacional, ela é rompida na Primeira Guerra Mundial. A primeira guerra para valer da era industrial. Os países europeus, nitidamente a França e a Alemanha, achavam que em 4 meses a guerra terminaria. Ela durou 4 longos e sangrentos anos, com 25 milhões de mortes. A fina flor da juventude europeia morreu em campos de batalha, de trincheira contra trincheira. O advento da metralhadora, da precisão dos tiros da artilharia, viu, Tomás? Artilharia é um troço complicado, não é, general? Então, fez isso na velha Europa. Uma paz mal feita, que foi o Tratado de Versalhes, leva à Segunda Guerra Mundial, novo conflito, e aí atrai definitivamente os Estados Unidos saindo de seu isolamento, e uma nova ordem mundial é estabelecida, baseada no equilíbrio entre 2 potências, Estados Unidos e a União Soviética. Essa ordem se quebra, 1989, queda do Muro de Berlim, 1992, dissolução da União Soviética, e, consequentemente, se acha que entramos em outro período da nossa história. O mundo capitaneado pelos Estados Unidos. Mas aí vemos a ascensão do gigante chinês, levando à confusão que nós estamos vivendo hoje, com uma guerra comercial e tecnológica, e que aflige ao mundo inteiro. Os países mais desenvolvidos, senhoras e senhores, chegaram ao seu teto, atingiram aquilo que é a estagnação, citada em livros antigos, ou nos estudos lá do Adam Smith, aquilo que os economistas modernos também chamam de japanização. O Japão também parou de crescer, e isso está ocorrendo com o resto do mundo. E aí nós temos um grande país ao sul do Equador, com espaço de manobra para avançar. É a nossa hora, senhoras e senhores.
é o nosso momento. Conflitos espalhados pelo mundo. Centro da África, com guerra na Nigéria, no Tchad, na República Centro-Africana, na Líbia, na Somália, a questão do Iêmen, Arábia Saudita, agora com esse bombardeio ocorrido nas refinarias da Arábia Saudita, que os Houthis aqui do Iêmen dizem que conseguiram bombardear a 800 quilômetros de distância. Sabemos que isso não veio daqui. O eterno conflito entre a Índia e o Paquistão, o Oriente Médio conflagrado, questão da Ucrânia, o México na guerra do narcotráfico e nós também na guerra do narcotráfico. Ainda ontem, falei para a imprensa muito claramente, né, quando vemos a tragédia da morte de uma criança de 8 anos de idade, né, nós vemos o quê? Nós vemos narco-guerrilhas que enfrentam o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro não pode deixar que existam áreas liberadas dentro do nosso país. No entanto, parcela, né, da opinião pública levada à frente por aqueles que têm uma visão atrasada, coloca a polícia sempre com o inimigo e o bandido como um glamouroso defensor da liberdade. É um dos desafios que nós temos que romper. E ameaças que passam por todos esses países. Além do narcotráfico, o crime organizado junto a ele, não é? A possibilidade de um novo crash do sistema financeiro internacional, as catástrofes ambientais e climáticas. O clima mudou, senhoras e senhores. A gente sabe disso. Só não sabemos o quê? Se essa mudança ela veio para ficar ou é uma curva da senoide da nossa passagem no globo terrestre. Como é que está esse mundo? 25 anos atrás, o Francis Fukuyama, quando a União Soviética desapareceu, disse que era o fim da história, estava tudo resolvido. Os Estados Unidos seriam o grande líder, o grande farol, e todo mundo viveria feliz para sempre. Não foi isso que aconteceu. Período chamado de a grande moderação. Os bancos centrais monitorando e controlando a questão monetária de cada um dos seus países. A criação do euro. O euro é de 2002, a gente pode pensar que o euro tem muito tempo, não. Ele foi criado em 2002, e em 2004 que surgiu o Parlamento Europeu. E, a partir do ano 2000, a China entra na Organização Mundial do Comércio. Vamos lembrar, a China ela sempre foi governada por dinastias. Hung, Ming, Han. Teve um período republicano entre 1912, quando Sun Yat-sen proclama, não é, a República na China, que, intermeado com a Segunda Guerra Mundial, invasão japonesa na Manchúria e a revolta comunista do Mao Tse-tung, isso dura até 49, quando entra outra dinastia no governo da China. Qual é a dinastia? A dinastia do Partido Comunista Chinês, que é a que governa lá. É isso que está acontecendo. Durante 30 anos, Mao Tse-tung, grande salto adiante, revolução cultural, não é? Coletivização das propriedades rurais, não há progresso. Morre Mao Tse-tung e assume Deng Xiaoping em 1978, e aí a China inicia uma marcha rumo ao capitalismo de Estado. É o que funciona naquele país. 1,4 bilhão de habitantes. Na China não há Ministério Público, não há Ministério do Meio Ambiente. O cara quer construir uma estrada daqui para Angra dos Reis, ele diz, atenção, a partir de amanhã começa a construção, quem está na frente sai. Ele quer implantar uma hidrelétrica, vai implantar e acabou. É dessa forma que funciona o capitalismo de Estado chinês. E aí ela avança
como um grande trator no concerto das nações. Os bancos centrais começam a buscar o crescimento. Hoje, o que está acontecendo? O mundo está crescendo 1%, 1 e pouco. É que eu falei outro dia para alguns representantes da imprensa: minha gente, vamos olhar para o Brasil e vamos ver que o copo está meio cheio. Vocês só publicam que o copo está meio vazio. O crescimento do mundo está parado. E tome baixar juro. Estamos com juro negativo já, para que haja liquidez do mercado. E ninguém aplica seu dinheiro, mesmo com juro negativo à frente. Está aguardando aonde vai investir. E aí a China, com esse seu avanço, entra em guerra comercial e tecnológica com os Estados Unidos. E aí surge aquilo que os historiadores chamam do dilema de Tucídides. É óbvio que uma plateia dessa natureza não precisa explicar sobre Tucídides. Tem muita gente de infantaria, né? Não vou fazer isso, né? Nada contra, viu, General Bastos? Mas é aquela guerra do Peloponeso, Atenas e Esparta se autodestruíram. O que vai acontecer dessa peleia China e Estados Unidos? E a briga é tecnológica, o tal do 5G. O 5G ele vai mudar tudo. Ele interfere até na televisão aberta. E nós já temos tecnologia 5G no Brasil. Lá em Santa Rita do Sapucaí, aqui pertinho, no sul de Minas Gerais, nós já temos modem de 5G rural que controla propriedades rurais. E a empresa chinesa, que é considerada a criminosa, a Huawei, trabalha lá, está lá, operando junto com os nossos. E aí surge aquilo que a gente chama hoje da economia do conhecimento. O modo de produção que nós conhecemos, o modo de produção industrial em massa, ele morreu. Aquela repetição manual do cara apertar parafuso. Eu outro dia tive a oportunidade de visitar uma montadora aí no interior de São Paulo. É economia do conhecimento. É máquina e o homem dominando a máquina. Quais são os 3 vetores da economia do conhecimento? É capital, tecnologia e a capacidade de aplicar a tecnologia, ou seja, inovar sempre em cima da máquina. E aí tudo está mudando. As nossas próprias Forças Armadas, Força Aérea, né, Brigadeiro Pérez? Onde antes nós tínhamos um bombardeio na Segunda Guerra Mundial com a tripulação de 10, 12 homens, passamos a ter um com a tripulação de 2, e hoje temos o drone sem tripulação no ar. Mas quantas pessoas em terra são necessárias para manejar um drone de alta capacidade como um predador desses aí? 80, 90 pessoas. Então, há uma migração do trabalho. E isso atinge a nossa juventude. Não atinge a nós, que já passamos dessa fase. Mas a juventude está atingida por isso.